E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um embate jurídico super interessante aqui do Brasil. É uma história que coloca, de um lado, a vontade do povo e, do outro, o privilégio de uma autoridade. No fundo, a pergunta é bem direta. Quando alguém poderoso comete um crime grave, quem é que tem o direito de julgar? Vamos pensar nesse cenário. Pensa comigo. De um lado, a gente tem aquele princípio de que todo mundo é igual perante a lei, certo? Do outro, existe a ideia de que alguns cargos públicos precisam de uma certa proteção especial para poderem funcionar. E olha, isso não é só uma discussão teórica, não. Foi o centro de uma decisão real e muito, mas muito importante para o direito brasileiro. Para a gente entender bem esse conflito, primeiro a gente precisa conhecer os dois lutadores desse ringue jurídico. De um lado, está uma instituição que é basicamente a voz da sociedade. Do outro, um mecanismo criado para proteger a função do Estado. Duas ideias de justiça que, nesse caso específico, bateram de frente. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, o Tribunal do Júri. A autoridade dele vem lá de cima, na nossa lei maior, a Constituição Federal. E a ideia é colocar cidadãos comuns para julgar os crimes mais sérios de todos, aqueles cometidos com a intenção de tirar a vida de alguém. Já do outro lado, a gente tem o foro especial. Ele não vem da lei federal, mas de uma lei estadual, e basicamente cria um privilégio para que certas autoridades sejam julgadas só por outros juízes. Olha, o Tribunal do Júri não é um tribunal qualquer, viu? Ele é uma garantia fundamental, o que a gente chama de cláusula pétrea da Constituição. Sabe o que isso significa? É uma regra tão importante, mas tão importante, que ela não pode ser retirada de lá. A lógica por trás disso é que quando alguém tira a vida de outra pessoa de propósito, é a própria sociedade, representada por gente comum, que deve dar o veredito final. É o povo julgando. Já o foro especial, ou foro privilegiado, é exceção da regra. A ideia é que, por causa da importância do cargo, algumas autoridades não deveriam ser julgadas por um júri, mas sim por um tribunal com juízes mais experientes. Só que aqui está o pulo do gato, o ponto-chave que deu toda a confusão. Essa regra específica não vinha da Constituição Federal, mas sim de uma Constituição de um Estado. E aí a gente chega no coração do problema. O que acontece quando a lei federal e a lei estadual dão ordens completamente opostas? Qual direito vale mais? A garantia federal de que um assassinato vai ser julgado pelo povo ou o privilégio estadual de que uma autoridade seja julgada por um tribunal especial? Bom, essa briga de leis precisava de um juiz. E aqui no Brasil, quem dá a palavra final em questões da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. E essa discussão saiu do papel e foi parar no mundo real. O debate esquentou para valer com um caso concreto, envolvendo um procurador do estado da Paraíba que foi acusado de um crime doloso contra a vida. A Constituição da Paraíba dizia uma coisa, que ele deveria ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mas a Constituição Federal dizia outra, que o caso tinha que ir para o Tribunal do Júri. E agora? O caso foi parar no STF e a decisão que eles tomassem ali não ia afetar só aquele procurador, não. Ela ia criar uma regra para o país inteiro, definindo de uma vez por todas qual lei e, no fundo, qual visão de justiça era a que mandava. E a resposta do STF veio na forma dessa súmula vinculante, a de número 45. Em bom português, o que ela diz é o seguinte: o direito a um júri, que está lá na Constituição Federal, é mais forte do que qualquer privilégio de foro especial que uma Constituição de Estado invente. Foi uma decisão clara, direta e que não deixou margem para dúvida. Tá, mas por quê? Qual foi a lógica por trás dessa decisão tão impactante? Vamos dar uma olhada no raciocínio do STF. A resposta está toda baseada num princípio fundamental do direito, a hierarquia das leis. Pensa na nossa estrutura de leis como se fosse uma pirâmide. Nem todas as leis têm o mesmo peso, sabe? Algumas estão lá no topo, e as regras delas valem mais do que todas as outras que estão embaixo. A lógica do STF foi bem simples, em 3 passos. Primeiro, a Constituição Federal é a lei suprema do Brasil. Ponto. Ela edita as regras do jogo para todo mundo. Segundo, essa lei suprema que garante o júri como um direito fundamental nos crimes contra a vida. E aí a conclusão fica meio óbvia, né? Uma lei estadual que está num degrau mais baixo nessa pirâmide não pode simplesmente chegar e criar uma exceção anulando uma garantia federal. É uma questão de hierarquia, de quem manda mais. Para simplificar ainda mais, é como se fosse um manual de instruções. O capítulo que fala das regras nacionais sempre tem prioridade sobre o capítulo que fala das regras de um Estado. E isso vale especialmente quando o assunto é um direito fundamental. Beleza. Então, o que essa decisão toda significa na prática? Qual é o impacto real dessa súmula vinculante 45 no dia a dia? O impacto é gigantesco.
Primeiro, ela reforça que a Constituição Federal manda em todo o território nacional. Segundo, ela protege o júri, que é uma das ferramentas mais democráticas que a gente tem na justiça. E, o que é crucial, ela impede que os estados criem uma casta de autoridades que estaria acima do julgamento do povo nos crimes mais graves. Ou seja, ela unifica o padrão de justiça para todo mundo. Então, a mensagem que fica é esta. Para os crimes que mais chocam a sociedade, a decisão do STF garante que a justiça seja feita pela própria sociedade, ali, representada no júri, e que nenhuma lei de Estado pode tirar esse poder dela. Nesse caso específico, a igualdade venceu o privilégio. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar, né? A súmula 450 traçou uma linha bem clara para os crimes contra a vida. Mas essa tensão entre o privilégio de um cargo e a igualdade de todos perante a lei é um debate que não acaba nunca em uma democracia. A decisão fortaleceu a igualdade, mas a pergunta continua no ar. Até que ponto a proteção a uma autoridade é necessária e a partir de que ponto ela vira um privilégio injusto? Valeu pela companhia!